A paz de Cristo para vocês, meus irmãos. Vamos dar sequência aos nossos estudos, agora com o módulo Batismo nas Águas, um assunto muito abordado nas igrejas, porque o batismo faz parte de quê? Da grande comissão. O que é ordenança? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Tem havido muitos debates na igreja a respeito das ordenanças, a sua quantidade, por exemplo, e se uma forma particular de ministração delas é necessária para a existência de uma igreja verdadeira. Em grau maior ou menor, entretanto, quase todos os cristãos admitem que há ordenanças instituídas por Jesus, as quais devem ter seu lugar na adoração ou no culto comum do povo de Deus. Na Bíblia, o termo ordenança refere-se a um mandamento ou uma instrução divina dada ao povo de Deus para que observem ou pratiquem. As ordenanças bíblicas são consideradas importantes na expressão da fé, na obediência a Deus e na manutenção da identidade espiritual do povo. O batismo, ele faz até parte da nossa declaração de fé, das principais igrejas pentecostais. O batismo também faz parte da grande comissão, que está destacado em Mateus 28, do versículo 16 em diante, e também em Marcos, capítulo 16, do versículo 15 em seguida. O batismo é uma ordenança, uma ordem dada por Jesus, que nós devemos ganhar almas, fazer discípulos, consolidar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Elas geralmente têm um significado simbólico profundo. As ordenanças na Bíblia são frequentemente destinadas a reforçar a relação entre Deus e seu povo. Jesus deu ordenanças para a igreja, não como rituais ou normas, mas como métodos para ajudar-nos a agir com fé. Cada ordenança é uma demonstração física da graça espiritual. Batismo nas águas. O batismo foi ordenado aos cristãos por Jesus e pelos apóstolos. Mateus 28, do 18 ao 20, pode até começar do versículo 16, Marcos 16, 15 e 16, conforme eu havia dito. Atos 2, 38. Aqueles que creem em Jesus devem preocupar-se em obedecer os seus mandamentos. João 14, 15 e 21. Mateus 28, 18 e 20 vai destacar que Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui já destaca a Trindade. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Acabei agora de destacar para vocês algumas referências bíblicas que estão já dentro de cada um de nós. Mas é bom a gente reforçar. Então, o batismo, ele é um mandamento. O batismo faz parte das ordenanças da igreja. E está, eu acredito, na grande massa das instituições, dentro da declaração de fé. Batismo é para aqueles que creem. Eu destaco aqui para vocês algumas referências bíblicas. O ato de crer antecede o batismo. O batismo nas águas é a demonstração externa de uma fé interna. É um ato público diante dos homens e diante de Deus. Então, a gente aprende aqui que o ato de crer, ele vem antes do batismo. Eu preciso primeiro crer em Deus, entregar minha vida para Deus, eu digo o ser humano, né, as pessoas de um modo geral, para depois se batizar. Atos dos Apóstolos, destaco aqui o capítulo 8, várias referências. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Iam sendo batizados
assim homens como mulheres. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminhando, foram chegando a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: Eis aqui água. Quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. No batismo, o crente identifica-se com Cristo. O batismo é a representação do que Jesus fez por meio da sua morte e ressurreição. É a declaração pública de que se é uma nova criatura em Cristo. Romanos 6, dos versículos 3 até o 11, vai destacar mais uma referência importante. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quando a pessoa é batizada, imersa na água, naquele momento que ela está sendo imersa, está sepultando no mundo espiritual a velha criatura. Quando levanta das águas, está ressuscitando, sepulta e ressuscita, simbolicamente falando. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o vosso velho homem, conforme acabei de explicar, para que o corpo do vosso pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Agora vou destacar a imersão em águas. A palavra grega usada no Novo Testamento para batismo, baptizo, significa debaixo ou imerso. Então a gente vê agora uma explicação no original, no grego, né, que o significado da palavra batismo é baptizo, debaixo ou imerso. O corpo ele tem que ser imerso. O batismo é simbólico de um sepultamento. Logo, a pessoa deve ser imersa completamente. Colossenses 2,12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Marcos 1,4. Agora vamos praticar o estudo. Por que podemos considerar o batismo como uma ordenança? O batismo é considerado uma ordenança porque foi instituído por Jesus Cristo como um mandamento divino que os seguidores deveriam obedecer. Uma ordenança é uma prática estabelecida por Deus para ser observado pela comunidade de fé como uma expressão de obediência, fé e identificação com princípios espirituais. Existem algumas controvérsias envolvendo o significado da palavra batismo. Explica as duas formas de compreensão do termo expostas no texto. Batismo por imersão. Nessa visão, o batismo é entendido como a imersão completa do corpo da pessoa na água. Os defensores dessa prática acreditam que a imersão simboliza de maneira mais precisa a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo, bem como a morte para o pecado e o renascimento espiritual do crente. Essa visão é frequentemente associada a denominações como Batista e algumas vertentes do movimento evangélico, como a Assembleia de Deus, principalmente as igrejas neopentecostais, até a igreja mesmo, que hoje eu faço parte. Batismo por aspersão ou derramamento. Nessa visão, o batismo é realizado através da aspersão de água
sobre a cabeça da pessoa ou do derramamento de água sobre ela. Os defensores dessa prática argumentam que o método não é tão importante quanto o significado espiritual do batismo, que simboliza a limpeza espiritual e a entrada na comunidade de fé. Essa visão é encontrada em várias tradições cristãs, incluindo algumas vertentes do anglicanismo e do luteranismo. Leia Gálatas 3:27, Marcos 16:16. Qual a relevância do significado metafórico da palavra batismo na compreensão desses dois textos? A relevância do significado metafórico do batismo nessas passagens é que elas enfatizam a importância da fé pessoal e do compromisso espiritual. O batismo físico é um símbolo tangível da transformação espiritual que ocorre quando alguém crê em Jesus. Ele representa a morte para o pecado e um novo nascimento espiritual em Cristo. A compreensão metafórica do batismo destaca a união profunda com Cristo e o testemunho público da fé. Na conclusão, eu quero destacar que o batismo nas águas é uma ordenança instituída por Jesus e praticada pela igreja como um ato de obediência e fé. Ele não é um simples ritual, mas a declaração pública de uma transformação interior realizada por Cristo. Ao descer as águas, o crente identifica-se com a morte e ressurreição de Jesus, assumindo o compromisso de viver uma nova vida. O batismo expressa arrependimento, fé e decisão consciente de seguir ao Senhor. Conforme já foi explicado, eu quero reforçar que o batismo não é só o arrependimento de pecado. O batismo é um ato público diante dos homens e de Deus. O batismo habilita o membro no corpo. O batismo, ele sepulta a velha criatura e ressuscita a nova. O batismo faz parte da grande comissão e também da declaração de fé. É muito importante a igreja estar sempre batizando, porque o batismo relata, prova, destaca o crescimento da igreja. Uma igreja que não está batizando pessoas é uma igreja que não está crescendo. Quando uma igreja ela está o tempo todo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa igreja está fazendo discípulo, ela está crescendo, está arrancando as almas da perdição, arrancando as almas do mundo. Então, seja uma igreja que batiza, que tira a pessoa desse mundo tenebroso. Eu preciso também, assim como você, estar o tempo todo falando sobre a grande comissão. Mais do que um símbolo externo, o batismo representa uma realidade espiritual, morrer para o pecado e viver para Deus. Portanto, todo aquele que crê é chamado não apenas a compreender essa ordenança, mas obedecê-la com convicção e compromisso. Então, o batismo faz parte das ordenanças da igreja, assim como a ceia também faz parte. Eu tenho certeza que esse momento com a palavra vai ficar marcado no teu coração, porque esse módulo sobre o batismo nas águas, ele é fundamental no dia a dia na igreja. O tempo todo a igreja precisa estar batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.